Bendito Deus, Pai eterno, aqui está o teu servo Júnior, que vai trazer o recado que tu reservaste para todos nós. As palavras que saírem dos seus lábios sejam aprovadas e dirigidas por ti. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado aos santos dos santos, Jesus Cristo. 3 amigos, eles gostavam muito de pescar, e eles iam naquele barquinho de remo, naquelas águas tranquilas e rasas, e ali eles pegavam os seus peixes. Era uma diversão para ele, era um passatempo, mas eles decidiram que deveria comprar um barco maior, para poder ir até águas mais profundas, e assim fizeram. Compraram um barco a motor, e aí eles ficaram muito alegres, ansiosos para poder ir até águas mais profundas, para ali poder pegar mais peixes, para ali passar por situações, para poder contar para os amigos. E daqui a pouco a gente vai concluir essa história. Irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu fiquei muito emocionado, irmã Regina, quando estive aqui no culto de inauguração. Irmãos, eu não tive como conter as lágrimas, a emoção foi muito grande. Em meio à pandemia, em meio a preço extremamente alto, cimento, ferro, tudo muito caro, e essa igreja conseguiu levantar esse templo. Irmão, isso mostra o amor que os irmãos têm pela obra do Senhor, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu glorifico a Deus pela vida dessa igreja, da irmã Regina, do amigo pastor. E eu estava muito feliz que eu estava num culto um culto evangelístico lá na Coab, e quando de repente chega o pregador da noite, e foi o nosso pastor agora, Celso, né? Eu fiquei muito surpreso, e ali ele falou com a ousadia de Deus. Coab foi impactada pelaquela palavra, irmão. Fiquei muito feliz mesmo, né? Ali tem uns homens que entenderam que não há mais tempo a perder, que precisa estar anunciando o Evangelho do Senhor Jesus. O pastor Debrando também está sempre lá com a gente, né? Quinta-feira a gente estava lá também pregando, evangelizando. Eu só fiquei triste porque o pastor não foi para a viagem missionária para Xangrande. Fiquei muito triste, mas foi por uma causa justa. Teve aqui a palestra sobre a doutrina batista. Eu fiquei triste porque não pude estar aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Isaías. A gente vai ler o capítulo 35 de Isaías. Isaías, como eu já falei aqui, é um dos profetas denominados maiores, porque tem uma quantidade de escritos maior do que os profetas menores, consequentemente. Foi um homem extremamente inspirado por Deus, que trouxe verdades incontestáveis acerca do próprio Senhor Jesus. E é um livro onde os estudiosos falam que é muito parecido com a Bíblia. Se tivesse um livro que fosse resumir a Bíblia, seria o livro de Isaías. O pastor Sandrino disse que não existe coincidência. O pastor Sandrino disse que existe Jesuscidência. Ele sempre costuma dizer. Inclusive o pastor Sandrino mandou um cheiro para o senhor, viu? Ele disse: manda um cheiro no sovaco lá do pastor. Eu tá certo. Então tá dado aí o recado. Então, o livro de Isaías tem 36 capítulos e a Bíblia tem 36 livros, né? E foi um homem muito inspirado por Deus.
A gente vai ler simplesmente o versículo 4 de Isaías, capítulo 35. Diz assim a palavra do Senhor: Dizei aos desalentados de coração: sedes fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Vou ler mais uma vez. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. E agora eu vou pedir para a igreja ler bem forte e bem bonito, declarando essas verdades. Amém. Isaías, inspirado por Deus, ele começa dizendo: dizei aos desalentados, né? Desalentados de coração é aquelas pessoas que está desanimada, está esmorecida, melancólica, é uma pessoa que está para baixo, é uma pessoa que ele agora está sofrendo com ansiedade porque ele não sabe o que é que vai acontecer. E engraçado que assim muitos estão vivendo hoje, nesses últimos dias, após a pandemia aí, a gente sofreu muito, muitos perderam os seus entes queridos, mas não bastasse a pandemia, veio uma guerra, e aí a guerra, muitas crianças morrendo, muitas pessoas, muitos civis morrendo, trabalhos de pastores que mandam mensagem dizendo que reúne as pessoas e tira dali do centro para poder livrar essas pessoas de sofrer um dano maior. E além disso, eu estava na viagem missionária em Xangrande, ali no Vale dos Macacos, é uma terra de agricultores. Irmão, eles são um povo muito religiosos e nasce naquela doutrina e diz que não vai morrer nela. Mas de todas as cidades que a gente já fomos, lá aconteceu algo interessante. Era um povo muito receptivo. Eles abriam as portas, a gente sentava, conversava com eles, a gente lia a palavra, orava, cantávamos hinos. E foi uma viagem missionária diferente, mas muito cansativo, porque a gente ficou numa área onde tinha que subir e descer, e uma casa para outra era muito distante, e a gente andava muito, mas penso que a gente ficamos cansados, mas revigorados, cheios de vontade de ir para a próxima viagem. E ali a gente conversava com aquela família, e eu, naquele papo, né, trazendo a mensagem, levando uma palavra de conforto, de salvação para aquela família. Mas entre essa conversa, logo no começo, eu perguntava para ele: e aí, como é que o senhor está? Como é que estão as plantações? Estou vendo aqui. Lá ele plantava chuchu, e ele fornece para a Ceasa. Provavelmente quando você comprar o chuchu, vai ser dessa família. E ele disse: olha, esse ano está bom. A gente está plantando, está colhendo. O pessoal está vindo 2 vezes na semana, vindo aqui pegar os alimentos e levando para a Ceasa. Mas o ano passado foi terrível. Não choveu quando tinha que chover, e choveu quando não tinha que chover. Ele disse: olha, eu passei uma situação muito difícil, não tinha água. Então, além de pandemia, guerra, a maior estiagem que o Brasil já teve, os alimentos super caros, né? Material de construção nem se fala, as coisas tudo caras. Então, é lógico que isso traz uma insegurança, pastor. Como é que vai ser o meu futuro? Como é que eu vou dar alimento aos meus filhos? Tudo ficando caro. E aí isso faz com que a gente entre no desânimo, numa ansiedade, numa preocupação.
E Isaías, inspirado por Deus, vai dizer, olha, dizei ao desalentado de coração, ele vai dizer, sede forte. E ser forte é ser uma pessoa firme, inflexível. O apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios 15:58, assim, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Porque ele dava essa ideia de estar firme, estar constante na obra do Senhor. Em Isaías 37, no capítulo 6, no capítulo 37, no versículo 6, ele vai dizer uma frasezinha que me chama muita atenção. Não temas por causa das palavras. Em meio àquela situação que o povo estava vivendo, Isaías, usado por Deus, vai dizer, olha, não temas por causa das palavras, porque estava vindo muito mal notícia. Na verdade, o povo estava vivendo uma situação de guerra. E era uma guerra terrível, onde aquele inimigo já tinha destruído todos os seus adversários. Eu tinha um sonho de ser militar, pastor, mas não fui. E eu nunca vivenciei aqui, nunca fui para a guerra, não sei como é uma guerra. Mas a gente está podendo ver, contemplar agora com nossos olhos, na Rússia, como é terrível. Mas há uns 10 anos atrás eu tive um sonho com o meu filho, a gente estava indo para a praia, e o Japão invadia a Olinda. Irmãos, deixa eu deixar bem claro, viu? É um sonho, não é nada profético, não teve nenhuma revelação de Deus, foi um sonho que eu tive. Mas aquele sonho me chamou muita atenção, porque vinha aqueles aviões assim, ó, e destruía tudo, ficava só em ruína a cidade. E eu me acordava tremendo. Eu sempre gostei muito de assistir filme de guerra, né? O Resgate do Soldado Ryan, Homens de Ferro, até O Último Homem. Eu até aconselho a assistir esse, que é um filme baseado em fatos reais, de um jovem crente, e é tremendo o filme. E talvez por sempre estar assistindo filme de guerra, ou da Segunda Guerra Mundial, relatos, talvez eu tenha tido esse sonho. Eu não sei, mas sei que a sensação é terrível. Mas só que aqui, esse povo, eles não estavam sonhando, Tony. Eles estavam vivendo mesmo. Ali era realidade. Porque quando eles olhavam para fora dos muros da cidade, ele via as ruínas dos outros povos. Eles escutavam o que aquele povo estava fazendo, aquele grande exército estava fazendo. E Isaías vai dizer, não temas por causa das palavras que vocês têm ouvido. E a palavra que o Senhor nos traz para hoje é para que a gente não tema pelas más notícias que a gente tem escutado. E está sendo um momento muito difícil até por conta da política, né? As pessoas não conseguem nem conversar sobre em quem vai votar, porque isso aí pode gerar até uma confusão maior. E isso gera uma ansiedade, um medo, uma insegurança, uma incerteza. Em Isaías 41:10 vai dizer, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Jesus, ele começa a falar, o Senhor Deus, através do profeta, ele está começando a dizer para a gente que a gente não deve temer, que a gente deve confiar exatamente no que a irmã Regina estava falando. Não em político A, em B, mas a nossa esperança está no Criador do céu e da terra. Às vezes a gente passa por situações difíceis, isso não é algo, isso é uma promessa de Deus, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflição. E os irmãos já completaram, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. E ele vai dizer em 41:14, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor. Glória a Deus. Em Isaías 54:4 vai dizer, não temas, porque não serás envergonhado. Não te envergonharás, porque não
sofrestes humilhação, pois te esquecerás das vergonhas da tua humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Aqueles 3 jovens, eles compraram um barco. Eles sabiam o que era pescar em águas rasas. Eles pegavam os seus peixes, contavam as histórias para os seus amigos, como foi a pescaria, e eles resolvem agora comprar um barco maior, um barco a motor. E aqueles homens compram o barco, ficam muito felizes e vai então para a sua aventura deve desvendar os mistérios das águas dos mares. E ele começa a ir a águas cada vez mais profundas. E agora aqueles homens sem experiência de navegação, aquele barco sofre um acidente. Eles não têm como resolver aquela situação. O jeito agora é armar um barquinho, um bote e se lançar dentro daquele bote. E eles ficam a mar aberto, sozinhos. O barco afunda e eles não têm mais o que fazer. E eles começam agora a ficar sem ter água para beber, sem comida para se alimentar. A situação cada vez pior e desesperadora. E quando aqueles homens estão no limite das suas forças, eles começam a ver algo distante, um pontinho escuro vindo em sua direção. Eles já estão fracos, sem forças. E aquele ponto começa cada vez a ficar maior, vai se aproximando. E aí eles percebem que é um navio. E quando aquele navio se aproxima, um deles sem força já, mas ele consegue ler o nome do navio. O nome do navio está lá. Graça de Deus. E aqueles homens, aqueles 3 amigos são resgatados. São levados até a terra firme. E quando eles chegam lá, eles começam a dizer em alta voz: eu fui salvo pela graça de Deus. Eu fui salvo. Eles contavam a um e a outro: eu estava morto, eu estava perdido, mas eu fui salvo pela graça de Deus. Glória a Deus. João vai dar um testemunho interessante acerca de Jesus. Em João capítulo 1, versículo de 15 a 17. João capítulo 1, de 15 a 17, vai dizer assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é da quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. João começa agora a revelar a graça de Deus para os homens. Em João 1, ainda de 29 a 31, ele vai dar outro testemunho. João 1, de 29 a 31. Ele vai dizer assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João começa agora a testemunhar de algo que os profetas estavam anunciando, que era a salvação, que ele viria para nos salvar. E ele vai testemunhar mais, que está em Mateus, capítulo 11, de 2 a 6. Mateus 11, de 2 a 6. Ele vai dar outro testemunho
João envia mensageiro a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar sobre as obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhes. João agora, ele estava preso. E ele começa a testemunhar sobre Jesus. Ele começa a falar das verdades de Jesus. Ele vai dizer que não era digno nem de atacar a sandália de Jesus. Mas agora ele manda perguntar ao próprio Jesus. Quando João enviou no cárcere, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou seus discípulos perguntar-lhes: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Existia uma promessa que viria o Salvador, o Rei, que iria salvar todos dos seus pecados. João está perguntando agora se é ele ou se deveria esperar outro. E ele vai continuar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Vamos voltar lá para o 35. E a gente vai ler a salvação de Deus, né? 35:4. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então, se abrirão os olhos dos cegos e se despedirão os ouvidos dos surdos. Vai estar dizendo aqui o profeta Isaías. Os coxos saltarão como servos, e as línguas dos mudos cantará. Ele está dizendo aqui que a salvação vem, e quando essa salvação vier, os cegos vão ver, os aleijados vão soltar, e vai acontecer grandes milagres, coisas tremendas acontecerão no meio do povo. E João agora está perguntando a Jesus: olha, é tu mesmo que vem, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciai a João o que estás para ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está pregando o reino de Deus. A profecia de Isaías é cumprida em Jesus Cristo, porque agora os milagres de Deus estão acontecendo, os cegos agora estão vendo, os surdos estão ouvindo, os paralíticos estão andando, e até os mortos estão sendo ressuscitados. Glória a Deus. Isaías 43:11 vai dizer assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse eu sou, para os estudiosos, é algo muito importante e interessante. Porque quando Moisés está lá diante da sarça ardente, Deus nos chama e manda ele ir anunciar ao povo que é para Faraó libertar o povo de Deus para que ele prestasse culto. E Moisés, ele diz: olha, quando eu for lá, eu vou dizer que quem foi que me mandou, como é teu nome? E Deus vai responder: eu sou. Esse eu sou, irmãos, é algo que vai revelar no Novo Testamento a divindade de Cristo. Porque está dizendo assim em Êxodo 3:14: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais:
assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. E no Novo Testamento, algo que chamava a atenção dos fariseus, dos líderes daquela época, eram as declarações de Jesus. Porque quando Jesus se declarava, ele fazia igual a Deus. Porque ele vai dizer assim em João, capítulo 6, 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Em João 8, 12 vai dizer de novo, lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Em João 10, 14 diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Em João 11, 25 disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 15, 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei a quem você tem clamado, a quem você tem buscado, no momento das suas lutas ou dores. Eu não sei se você busca a João, a Paulo, a Pedro, a Tomé, não sei. Mas a Bíblia me orienta a gente invocar o nome do Senhor Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E a Bíblia vai dizer justamente isso. Jesus em João 3,16 disse: eu vim não para julgar. João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas o 17 vai dizer: eu vim não para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo. Ele veio para nos salvar. Ele vem para te salvar. O versículo 54, 4 de Isaías dizia que, olha, ele não vai se lembrar das besteiras que você fez na sua mocidade. Talvez você esteja fazendo até hoje e está precisando de salvação. Mas ele veio para desfazer a obra das trevas. Ele veio para trazer esperança para mim e para a tua vida. Talvez você tenha procurado conforto nessa vida, talvez você tenha procurado tantas coisas, mas há algo que você só pode encontrar em Jesus. É o alívio para a tua alma. Só em Jesus, porque Ele veio para te salvar. Deixa eu chamar o grupo do louvor aqui. Ele vem para te salvar. E essa noite, eu quero que fique isso plantado no teu coração. Porque é o Espírito Santo. É Ele quem fala com o coração, com a alma do homem e convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Vamos louvar.